Hoje, quero que vocês recebam o doutor Cho, pastor da maior igreja do mundo. Amém. A confissão da nossa boca tem um tremendo poder magnético de atração para as 3 dimensões. O que você confessa? Isso atrai a mesma coisa para a sua circunstância. Existe um motivo para sempre fazermos uma confissão positiva com a boca. Eu acredito que o que você diz tem um poder magnético de atração. E, uma vez que você entende isso, vai ter muito mais cuidado com o tipo de vocabulário que escolhe. Por favor, repitam comigo esta confissão nesta manhã antes de começarmos a palestra. Eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho alegria e felicidade no meu coração. Eu tenho paz e saúde no meu coração. Coisas boas estão vindo para a minha vida. Um milagre está acontecendo na minha vida. Aleluia! Você já atraiu esse tipo de coisa para as suas circunstâncias agora mesmo. Essas coisas vão acontecer na sua experiência. Ao longo do meu ministério, eu realmente tenho lutado para dar resposta à angustiante pergunta dos meus cristãos. Eles vinham até mim e me pediam para dar uma resposta sobre a vida deles e sobre a fé cristã. Eles dizem: nós sabemos que Deus está em algum lugar do universo, mas não sabemos como tocá-lo. Definitivamente, nós não conseguimos tocá-lo e senti-lo. E não podemos ter certeza se ele nos aceita ou não. E eles me pediam para mostrar o caminho para realmente tocar em Deus. Realmente falar com Ele, porque Deus é invisível. E quando eles faziam essa pergunta, isso trazia angústia ao meu coração, porque eu não tinha resposta. Porque todos nós somos pessoas de oração. Vamos à igreja e oramos no domingo. Na quarta-feira, vigília de oração a noite toda, oração de madrugada, monte de oração, jejum e oração. Mas, mesmo assim, ainda não temos certeza se Deus nos aceita como desejamos ser aceitos. Você conhece o caminho? Você pode ter certeza de que posso encontrar Deus a qualquer hora, em qualquer momento. Neste lugar. Desta forma, eu posso tocá-lo, posso falar com Ele e posso tê-lo na minha vida. Você pode dizer o caminho para as pessoas? Como eu não podia dar uma resposta para eles, eu mesmo tinha uma ideia vaga de onde eu poderia encontrar Deus, de forma definitiva. Vagamente, eu sei que encontro Deus através da palavra de Deus, através da oração, através da minha fé, mas de forma muito vaga, nada muito definido. Então comecei a orar a Deus para que Ele me desse a resposta por muito tempo. Uma oração muito árdua. Então, pouco a pouco, Deus começou a me dar a explicação, a resposta para mim. Essa era a 4ª dimensão. Então, nesta manhã, quero compartilhar minha experiência com a 4ª dimensão com vocês.
A quarta dimensão não pode ser explicada de forma teológica. Esta é uma maneira metafísica de explicar a quarta dimensão. Porque a primeira dimensão você não encontra em nenhum outro lugar além da Bíblia. A primeira dimensão foi explicada de forma geométrica. Uma dimensão é uma linha entre dois pontos A e B, e uma linha, isso é uma dimensão. E duas dimensões consistem em uma dimensão juntas. O plano é duas dimensões. Quando você adiciona várias linhas, então isso se torna duas dimensões, um plano. Então, quando você empilha vários planos juntos, muitos planos, isso resulta em três dimensões, o cubo. Portanto, a primeira dimensão é uma linha, a segunda dimensão é o plano, e a terceira dimensão é o cubo. Então, o que é a quarta dimensão? A questão é que a segunda dimensão domina a primeira dimensão. A terceira dimensão domina a segunda dimensão. Mas o que pode dominar a terceira dimensão, criar a terceira dimensão e mudar a terceira dimensão, renovar a terceira dimensão? Você não tem resposta. De forma física. Mas quando você olha para a Bíblia, você encontra a resposta. Lá, toda a terra estava em caos. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo. Essas eram as situações do caos tridimensional quando a terra estava sendo criada. Então, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Você não pode medir o Espírito do Senhor. Você não pode tocar o Espírito do Senhor. Você não pode ver o Espírito do Senhor, mas o Espírito do Senhor estava pairando sobre a água, pairando sobre a terceira dimensão. Aqui podemos pensar em um pássaro voando sobre as galinhas. A galinha sentada sobre os ovos para ver o frango, chocando. Assim como isso, a quarta dimensão está pairando sobre a terceira dimensão. E muda a terceira dimensão, dá ordem à terceira dimensão, cria uma nova terceira dimensão criada. Existe um motivo para o Espírito de Deus estar pairando sobre toda a terceira dimensão caótica e começa a formar um mundo novo maravilhoso, uma luz linda, um céu lindo. E terra, todos os seres vivos, a natureza, pelo poder do Espírito Santo. Você pode medir, ver, tocar. A terceira dimensão. Na primeira dimensão você pode desenhar, na segunda dimensão você pode desenhar e ver, na terceira dimensão você pode tocar e sentir o cubo, mas a quarta dimensão é uma dimensão espiritual. Você não pode ver, não pode tocar, não pode medir. Então, metafisicamente, só as pessoas falam sobre a primeira dimensão, mas, na verdade, elas não sabem nada sobre a primeira dimensão, porque a primeira dimensão é o mundo espiritual, e essa primeira dimensão é explicada apenas na Bíblia. A explicação começa em Gênesis. Que quando o mundo da terceira dimensão estava em grande caos e destruição, então o Espírito do Senhor da primeira dimensão pairava sobre a terceira dimensão. E você vê, a mudança acontece.
uma nova construção surge. Uma nova ordem foi dada pela primeira dimensão. Então, Deus pertence à primeira dimensão. Deus é, claro, uma dimensão eterna, mas ele se expressa através da primeira dimensão. Agora, o que é exatamente a primeira dimensão? Você só pode encontrar a primeira dimensão na Bíblia. E ao estudar a Bíblia, você descobre que, em primeiro lugar, a verdade é a quarta dimensão. A verdade, você não pode medir a sua verdade. Você não pode ver a sua verdade. Você já viu a minha verdade? Não. Mas isso significa que eu não tenho nenhuma verdade? Não, eu tenho verdade. Então, a verdade, você sabe que existe a verdade, mas não pode medir, sentir, tocar. Por isso, a verdade pertence à quarta dimensão. E Deus é a verdade. Deus é como a verdade. Através da nossa verdade, podemos tocar em Deus porque Deus nos deu a sua verdade por meio da Bíblia. A verdade de Deus está escrita do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia está cheia da verdade de Deus. Ao ler a Bíblia, você toca a verdade de Deus, você vê a verdade de Deus, você sente a verdade de Deus. Você pode possuir a verdade de Deus, pode viver junto com a verdade de Deus e pode se tornar um homem ou uma mulher da verdade de Deus. Você pode ser transformado pela verdade de Deus e passar a agir como Deus, pensar como Deus, falar como Deus, porque quando você tem a verdade no seu coração através da leitura da Bíblia, você será transformado. Então, com certeza, através do pensamento, você pode tocar em Deus ali. Você pode dizer às pessoas que é possível encontrar Deus na Bíblia, lendo a sua palavra. Com certeza. Deus é a quarta dimensão, a verdade é a quarta dimensão. A quarta dimensão de Deus se manifesta na verdade e você também tem a quarta dimensão em você, porque foi criado à imagem de Deus. Deus é a quarta dimensão, então você também é quarta dimensão. Você tem a verdade assim como Deus tem, então você pode ler a verdade de Deus, pode entender a verdade de Deus, pode seguir a verdade de Deus, pode trabalhar junto com Deus através da verdade de Deus. Por isso, estamos pregando a verdade de Deus para as pessoas. A maior verdade é a cruz de Jesus Cristo. Você pode entender a verdade de Deus na Bíblia, mas a verdade mais importante de Deus é a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você chega à cruz, você vê os pensamentos de Deus sobre a vida humana. Todos nós nascemos em pecado, mas o pensamento de Deus sobre o pecado é o perdão através da crucificação de Jesus Cristo. Nós conhecemos os pensamentos de Deus, que Deus quer que Jesus Cristo tire os nossos pecados e todos. Todo o nosso pecado foi purificado pelo sangue de Jesus Cristo, e todas as nossas transgressões foram purificadas pelo sangue de Jesus Cristo. Deus queria que estivéssemos cheios do Espírito Santo com santificação. E nós conhecemos os pensamentos de Deus, que pelas suas feridas, Jesus Cristo levou embora a nossa enfermidade. O pensamento de Deus é cura, não doença. Podemos entender muito claramente e sabemos os pensamentos de Deus sobre o nosso dia a dia. Deus quer que sejamos bem-sucedidos. Deus não quer que soframos com a pobreza, porque Jesus Cristo levou a nossa maldição em seu corpo e ele cancelou a maldição através da cruz. E, em vez de maldição, Deus quis que tivéssemos a bênção de Abraão, então conhecemos a verdade de Deus através da sua cruz. E então conhecemos os pensamentos de Deus sobre a morte e o inferno,
porque Jesus Cristo levou a nossa morte e o nosso inferno, e ele os venceu e, no terceiro dia, ressuscitou. Então Deus quer que tenhamos a ressurreição de Jesus Cristo junto com ele. Portanto, através da cruz, conhecemos claramente os pensamentos de Deus. Sim. Os pensamentos de Deus sobre o nosso pecado são perdão e justiça. Os pensamentos de Deus sobre as nossas transgressões são nos limpar de todas as coisas sujas e imundas e nos tornar santos, cheios do Espírito Santo. Os pensamentos de Deus sobre a saúde são cura, sem doença. A cura divina é o pensamento de Deus. E os pensamentos de Deus sobre a nossa vida são abundância, não pobreza. A boa notícia que Deus quer nos dar e os pensamentos de Deus sobre nós não são de morte, mas de vida eterna, ressurreição, o reino dos céus. Então, quando aceitamos esses pensamentos de Deus em nossos pensamentos, nos tornamos uma nova pessoa, porque no mundo você não consegue ter esse tipo de pensamento. No mundo, você lê nos jornais e livros tudo sobre condenação, pecado, doença e enfermidade, maldição, pobreza, guerra, briga, morte, tudo isso. Essas coisas sem esperança. Mas na Bíblia, seus pensamentos podem ser transformados e então seus pensamentos começam a pairar sobre a sua vida. Então, sua vida vai ser transformada de acordo com seus pensamentos, porque seus pensamentos têm um poder tremendo de mudar e atrair. Por isso, quando você pregar, deve transmitir pensamentos claros para as pessoas, pensamentos claros sobre a situação delas, sobre as circunstâncias. Muitas pessoas têm uma ideia muito vaga sobre Deus. Elas são cristãs, crentes leem a Bíblia, mas têm uma ideia muito vaga. Elas não sabem se Deus quer que elas sejam salvas, não sabem se Deus quer curá-las, não sabem se Deus quer prosperá-las, não sabem se Deus realmente quer levá-las para o céu. Tudo é tão vago e elas não conseguem ter uma fé clara e definida. Essa é a angústia do cristão. A razão pela qual nossos cristãos são muito poderosos na fé é que eu tenho ensinado a fonte de Deus para eles e eles receberam essa fonte de Deus em seus corações, o que significa que eles têm Deus em seus corações através da fonte. Você não pode ter Deus apenas pelo seu sentimento, emoção. Deus está além do sentimento e da emoção. Você tem Deus através da sua fonte. Na sua fonte, quando você aceita Deus, você tem Deus na sua vida. Então, ensine claramente sobre a graça redentora do nosso Deus e sobre esse fundamento. Você pode ensinar todas as promessas de Deus na Bíblia. Sempre que faço um sermão, eu sempre verifico se estou começando pelo fundamento da redenção de Jesus Cristo, porque sem a fonte de Jesus Cristo, você não teve contato com outra fonte de Deus. Então, o pensamento é a primeira dimensão. Número 2. Visões e sonhos são a forma de Deus se manifestar para você. Quando você lê a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, muitas vezes Deus aparece através de visões e sonhos, especialmente quando você observa a história de Abraão. Quando ele tinha 75 anos, estava orando debaixo de sua tenda por um filho. E Deus disse: não fique apenas agachado aí debaixo da tenda. Saia da tenda. Olhe para o céu, conte o número de estrelas. Então ele saiu da tenda e olhou para o céu. Muitas pessoas ficam encolhidas na igreja e dizem: ó Deus, por favor, responde a minha oração. E até mesmo no monte de oração, jejuam e oram por uma semana e choram. Mas Deus diz: saia da sua igreja, saia do seu monte de oração.
Olhe para a promessa de Deus. Aceite as visões e os sonhos de Deus. Deus tem visões e sonhos para você. E é através dessas visões e sonhos que Deus encontra você ali, com certeza. É um lugar certo para encontrar Deus, não um lugar vago, mas visões e sonhos reais. Deus disse: olhe para o céu, conte as estrelas e visualize que essas estrelas são seus filhos. Você terá filhos tão numerosos quanto aquelas estrelas. E Abraão olhou para o céu, contou as estrelas, ficou maravilhado e acreditou em Deus. E Deus considerou isso como justiça. Porque quando você tem visões e sonhos produzem fé equivalente. Muitas pessoas dizem: nós não temos fé. Isso significa que não temos visões e sonhos. A fé vem através de visões e sonhos. Quando você tem uma visão pequena, você não precisa de uma fé grande. Deus só te dá a fé pequena. Mas quando você tem uma grande visão, Deus te dá uma grande fé que corresponde à sua visão. E Abraão, desde aquele tempo, através daquela imagem de seus filhos na tela do seu coração, você tem sua própria tela em sua mente. Muitas pessoas têm uma tela vazia em seu coração. Mas Abraão, a partir daquele momento, não apenas olhava para o céu, ele olhava para o céu do seu coração. Os filhos e as estrelas estavam na sua tela, e ele olhava para a tela e se alegrava com seus filhos. Então, é claro, isso levou tempo. Depois de 15 anos, ele teve o filho Isaque. E eu acho que ele contou sua experiência para seu filho, Isaque, e Isaque contou para Jacó. Jacó aprendeu a lição com seu pai e com seu avô, Abraão. Jacó foi para a casa do seu tio, para evitar a ira do seu irmão, e ficou lá por 20 anos como um trabalhador comum. Depois de 20 anos, ele queria voltar para casa, mas estava pobre. Então o tio queria que Jacó ficasse com ele. Jacó, fique comigo. Então Jacó disse: se você realmente cumprir sua promessa e me der um salário adequado, você tem usado o meu trabalho de graça todos esses anos. Agora eu preciso construir meu próprio lar. Eu preciso de um salário fixo de você. Que tipo de salário você quer? Vamos fazer um acordo. Você tira todos os animais malhados e salpicados do meu rebanho. E quando os animais de cor pura derem à luz filhotes malhados e salpicados, que eles se tornem o meu salário. O tio bateu na perna e disse: esse cara está se enganando. É muito improvável animais de cor pura darem à luz filhotes manchados e salpicados. Sobrinho, você é muito esperto, muito bom, eu concordo com você. Então ele levou todos os animais manchados e salpicados para uma distância de 3 dias. Então, quando o tio estava longe, Jacó começou a aplicar o princípio de observar as visões e sonhos. Ele foi até a montanha e cortou o popular bordo dos sonhos. E fez. Descascou a casca das árvores e fez manchas e listras, e as colocou ali. Veja, o diabo está bravo porque estou destruindo o engano deles. E os animais estavam acasalando na frente do bebedouro.
Bem ali, ele colocou todas as suas árvores manchadas e salpicadas, e ficava observando em seu coração que todos os animais que engravidassem dariam crias manchadas e salpicadas. Esse era o sonho dele. As pessoas poderiam chamar isso de tolice, mas esse é o princípio onde Deus age, definitivamente, em nossas vidas. Ele olhava para as árvores, manchadas e salpicadas. Depois olhava para os animais e dizia: todos vocês vão engravidar e dar crias manchadas e salpicadas. E não deu outra. Quando os animais davam à luz, todos eles eram manchados e salpicados. Jacó pulava de alegria, enquanto o tio chorava de tristeza. Logo ele se tornou dono de um grande número de animais, ficou uma pessoa muito rica. Isso nos dá uma lição muito importante. No meu ministério, as pessoas vêm até mim e dizem: você tem uma igreja grande, uma igreja enorme, uma igreja tremenda. Como é que você conseguiu ter esse tipo de igreja? Eles não sabem disso. Antes de ter essa igreja, durante todos os meus anos, eu já tinha a grande igreja na forma de visões e sonhos na tela da minha mente. De manhã, eu me levantava, olhava para a minha mente, via igreja atual. Antes mesmo de ela se tornar realidade, eu já via essa igreja. Centenas de milhares de pessoas vindo para a igreja. Eu vejo. Durante o dia, quando me sento para descansar e fecho os olhos, olho para o meu coração, lá está a tela. Eu vejo a igreja. E à noite, antes de dormir, olho para a tela do meu coração e vejo a igreja. E digo para mim mesmo: eu sou o pastor dessa igreja. Eu sou o pastor dessa igreja. Então, definitivamente, eu encontro Deus, porque Deus aparece nas visões e sonhos. Eu o encontro e trabalho junto com Ele. Então, esses sonhos e visões estão destinados a se tornar realidade. E não é só o crescimento da igreja, mas sempre que tem um grande projeto, eu sempre vejo primeiro na tela da minha mente universidade, jornal, centro de treinamento, Monte Marrom. Todas essas coisas eu vejo na tela do meu coração. E me alegro. Junto com Deus. E Deus aparece através das visões e sonhos. E as coisas acontecem. Quando Deus me pediu para ajudar crianças pobres a fazerem cirurgia no coração, eu não fazia ideia de como fazer isso porque eu não tenho, mas simplesmente fazer isso regularmente. Então eu estava orando e comecei a ver todas aquelas crianças vindo até mim e estendendo a mão, implorando para que eu as ajudasse a conseguir a cirurgia no coração. Então eu as vi fazendo todas as cirurgias, ficando saudáveis e se alegrando nas minhas visões e sonhos. Eu disse: é isso precisa ser feito. Então a ideia surgiu no meu coração. Quando vejo o fluxo de visões, Deus começa a me dar ideias. Você pede para todas as pessoas trazerem papel usado, jornal. Vender esses jornais velhos. Pegue o dinheiro e use esse dinheiro como capital inicial para a cirurgia do coração. Então, quando pedi para as pessoas trazerem papel usado e jornal, vou te contar, o pátio da nossa igreja ficou lotado de papel velho. E nós vendemos o papel velho para o comerciante e conseguimos uma quantia considerável de dinheiro. E quando comecei a usar esse dinheiro, as pessoas começaram a fazer ofertas espontâneas. Então, por cerca de 10 anos, eu ajudei 4.000 crianças do Sudeste Asiático para trazê-las de avião para a Coreia, hospedá-las em hotel, crianças e pais.
fazer as cirurgias, o que custa muito dinheiro, milhares de dólares para cada um. Mas Deus me ajudou a pagar todas as despesas deles, número 4.000. Na semana passada, o hospital fez uma comemoração especial e me chamou para me homenagear por esse trabalho. Então, tudo aquilo que você tem como um fluxo de visão na tela do seu coração, essas coisas vão acontecer, com certeza. Por isso, eu ensino às pessoas, não tente orar e chorar sem ter esse fluxo de visão no seu coração. Com o sangue de Jesus Cristo, desenhe a imagem no seu coração. O objetivo que você deseja ver na forma de visões e sonhos. Dia após dia, olhe para a sua visão e essas coisas vão acontecer. Essas coisas eu não deveria te contar, mas você é especial, então eu vou te contar, porque eu era muito pobre quando estava crescendo. Por isso eu nem consegui terminar o ensino médio. E desde cedo, trabalhei muito duro na rua. Então a pobreza era o meu modo de vida, e eu sempre pensava em termos de pobreza. E meus pais e minha família sempre falavam muito negativamente sobre pessoas ricas. Eles são pessoas más, meu pai dizia, pessoas boas não ficam ricas. Essas pessoas ricas são muito más. Ele tentava se justificar por ser pobre. Mas isso acabou virando a minha visão. Eu sempre achava que a pobreza era o meu destino. Quando me tornei pregador, eu não tinha dinheiro. Eu ficava debaixo de uma tenda no Metástro. Um lugar bem distante. E eu estava orgulhoso de estar naquele lugar. E quando eu olhava para a igreja boa no centro da cidade, eu os desprezava. Eles são todos pessoas caídas, não são pessoas de Deus. Porque são ricos. E eu lutei muito, mas não conseguia receber muitas ofertas dos cristãos, porque pessoas pobres não têm dinheiro para dar. Então, literalmente, como pastor, eu era muito pobre. Muito pobre. Então eu orei a Deus, Pai, será que vou viver assim a vida toda? Deus disse, eu já te abençoei. Mas onde está a bênção? Você está bloqueando a bênção com o seu próprio coração. Mude a visão que você tem de si mesmo, sua autoimagem. Sabe, as pessoas, todas elas têm sua autoimagem. Você tem a autoimagem de um homem muito pobre, mas tem a autoimagem de uma pessoa abençoada e rica. Como uma pessoa abençoada e rica? Quando você tem essa autoimagem, essas visões e sonhos, você atrai a bênção para as suas circunstâncias. Porque suas visões e sonhos têm um poder magnético de atração. Então eu comecei a mudar, apaguei todas as visões e sonhos ruins e de pobreza do meu coração e comecei a desenhar uma nova imagem de ser rico, abençoado e de compartilhar coisas com pessoas pobres. E eu ficava vendo essa imagem de mim mesmo dia após dia. E depois de pouco tempo, fiquei surpreso ao ver que estava morando em uma boa casa, dirigindo um bom carro e vestindo boas roupas. Eu disse, será que eu me desviei? Porque estou morando em uma boa casa, dirigindo um bom carro, vestindo boas roupas. E Deus disse que não, essa é a vida normal que eu quero que meu povo viva. Amém. Essa é a vida normal. Então tudo acontece como você imagina. No seu coração. Sim.
Todos os pastores que querem ver o crescimento da igreja devem ter a igreja do futuro já realizada na forma de visões e sonhos. Coloque essa imagem na tela do seu coração e observe-a dia após dia. Então Deus trabalha junto através das visões e sonhos, porque visões e sonhos são o lugar onde Deus encontra você pessoalmente. Por isso, visões e sonhos são tão importantes. Eu ouvi uma história muito interessante. Um homem tinha 2 filhos. O primeiro filho era muito talentoso. O segundo filho não tinha tanta inteligência. E ele escreveu um lema e colocou na parede. O lema era: não há visão. E assim, o primeiro filho entrava e saía. Todo dia ele olhava para a parede da sala e lia em voz alta: não há visão. E então, como não havia visão, por que eu deveria me esforçar? Ele tinha a tela do coração vazia. Ele não se concentrava em nada. Depois, ele acabou ficando sem teto, dormindo em um banco no parque público. Mas o segundo filho, que não tinha intelecto, virou professor universitário. Como assim? As pessoas perguntavam para ele. Ele não era intelectual, então não conseguia ler o lema do pai. Em vez de ler, não há visão. Ele lia, agora aqui. Vis, agora a visão aqui. Em vez de ler novere, ele lia, agora aqui. Então, todo dia, ele olhava para aquilo, para o agora a visão aqui. Então, minha visão é me tornar professor. O irmão dele era intelectual e lia do jeito certo. Não há visão, mas esse garoto lia do jeito errado. Agora a visão aqui. Os mesmos caracteres, mas ele se confundia na leitura. E ele tinha a visão de se tornar professor e se tornou professor. Se você tem visão, vai ser assim na sua vida. É isso mesmo. Então, durante toda a minha vida ministerial, venho tentando ensinar as pessoas a terem visão. Pessoas doentes vêm, jejuam e oram, às vezes por 15 dias, 40 dias, mas não obtêm resultado porque começam do jeito errado. Eu peço para elas pendurarem a imagem de uma pessoa saudável no coração delas. Uma irmã estava morrendo de câncer de mama. Ela fez uma operação, mas isso não ajudou. E ela jejuou, orou, fez de tudo, mas a doença só piorava. Ela chorava e dizia: Deus não me aceita. Deus me odeia, eu vou desistir. Mas eu disse para ela: você tem sua tela no coração. O que você tem aí? O que você tem aí é você mesma, doente morrendo de câncer. Antes de você mudar a imagem, não pode pedir para Deus cooperar com você. Você pode encontrar Deus através das suas visões e sonhos. E a sua visão é a imagem pessoal de você doente. Tire a pessoa doente da tela do seu coração. Coloque uma nova imagem, curada, forte, saudável, alegre. E ela disse: como eu faço isso? Você tem uma foto de quando era jovem e saudável? Ela disse sim. Faça várias cópias dessas fotos e pendure na parede da cozinha, do banheiro, do quarto, da sala. Olhe constantemente para a sua foto jovem e saudável e diga para si mesma: eu sou essa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus, eu sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa velha e doente. Eu sou aquela pessoa jovem. Ela começou a louvar a Deus por isso e foi curada. Oração respondida.
Oração vaga não traz resultado. Muitas pessoas fazem orações vagas. Claro, elas jejuam e passam uma semana orando, até em grutas de oração, mas Deus diz: saia daí. Saia daí. Não ore só debaixo da tenda. Saia e enxergue através da visão. Então, você precisa ter uma visão no seu coração quando orar. A visão do objetivo leva você ao cumprimento dessa visão. Então, ter uma visão é muito importante. Agora, terminei meu ministério de 50 anos e tenho uma nova visão no meu coração. Eu olho para a minha visão todos os dias, todos os dias. No ano passado, quase morri sem ter nenhum diagnóstico definido de doença. Eu estava morrendo porque tinha me aposentado do meu trabalho regular. Durante 50 anos, eu acordava às 3 horas da manhã e ia para a igreja às 5 horas para conduzir regularmente a reunião de oração da madrugada. Eu pregava 3 vezes aos domingos e passava toda semana de 2 a 5 horas na gruta de oração. Toda a rotina da vida estava bagunçada. Havia um verdadeiro caos na minha mente. Depois fiquei doente e pensei que estava morrendo. Eu mal conseguia ficar de pé. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir. Quando fui ao hospital, o médico realmente me disse que eu já estava velho demais, que deveria tomar cuidado comigo mesmo. E eu desmaiei no carro e minha secretária me levou às pressas para o pronto-socorro do hospital e tudo mais. Então, comecei a escrever meu testamento para minha família e para minha igreja e comecei a organizar minha vida. Então Deus disse: você passou a vida toda ensinando sobre a 4ª dimensão. Onde está a sua 4ª dimensão? Você está vivendo totalmente na 3ª dimensão. Do jeito da 3ª dimensão, você está destinado a morrer. Mas os meus justos vivem pela 4ª dimensão, não pela 3ª dimensão. Coloque meus pensamentos na sua mente. Tenha minha visão na sua mente. Olhe para uma nova visão todos os dias. Então confessei meu pecado e comecei a pendurar uma nova imagem no meu coração. Eu me vejo jovem, saudável, forte, rejuvenescido. Então, eu me vejo agora, mesmo agora, como um homem jovem nos meus 40 anos. Então, minha nova visão é que vou viver até os 90 anos sem doenças, enfermidades, fraqueza ou debilidade. E continuar meu ministério novamente por toda a Coreia e pelo mundo, onde quer que Deus me chame. E quando comecei, eu fui mudando as visões, a fonte e as visões de acordo com Deus. Maravilhosamente este ano, desde janeiro, comecei a recuperar a força e o poder. E fui curado. Para mim, é maravilhoso ter ficado diante de 100.000 pessoas ontem no estádio Sungon e pregado para elas. Eu não poderia sonhar com isso. Achei que tudo aquilo já tinha acabado, terminado, era história antiga. Mas a história antiga virou uma história nova agora. Sim. Uhum. Então, estou te contando o que eu sei e vivi. Não estou te falando teoria. Por causa disso, sou muito ousado. Eu experimentei e sei que isso funciona. Sim. Então,
Tenha visões e sonhos no seu coração para o seu futuro, como um presente na sua situação. Então Deus trabalha através das suas visões e sonhos. E número 3, Deus te encontra no seu nível de fé. A fé é a 4ª dimensão. Você sabe que tem fé, mas você não vê a fé. Você não pode medir a fé, não pode tocar a fé, mas a fé está lá. É a 1ª dimensão, não é a 3ª dimensão, que pode ser tocada, que é mensurável. Então Deus é como a fé. E na fé, você encontra Deus de verdade. Quando você tem fé, Deus está na sua fé e você está trabalhando junto com Deus. E Deus nunca diz, eu farei isso por você. Deus disse, será feito a você conforme a sua fé. A sua fé me tornou completo. Quando você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode ordenar que esta montanha se mova para o mar. Então veja, a sua fé é como Deus. Você foi feito à imagem de Deus. Deus tem fé e você tem o mesmo tipo de fé. Deus é criativo e você também é criativo junto com Ele. Você pode pairar sobre o seu mundo tridimensional através da fé. A fé é como o Espírito Santo pairando sobre o mundo caótico. Então você está pairando sobre o seu mundo caótico pela sua fé e cria. E você cria o seu mundo. E a sua fé tem um poder tremendo de atração magnética. A sua fé é atração. O que você acredita vai acontecer nas suas circunstâncias. E quando você realmente ensina essa teoria da fé de forma muito clara, o seu povo será transformado. Muitas pessoas tinham fé e ainda assim continuavam culpando Deus. Eu acredito em Deus e Deus não faz nada por mim. Mas eu disse, mude o seu pensamento. A fé, Deus já deu. A fé é a substância das coisas que se esperam. A fé já é a resposta. A fé é a resposta. Muitas pessoas tentam buscar a resposta de Deus através da fé, mas a fé já é a resposta. A fé é substância, é realidade. Então, Deus diz, eu já te dei a fé. Então, através da sua fé, você deve atrair as suas circunstâncias. Sua fé exala um tremendo poder de atração para o seu mundo tridimensional. Quando você pensa nos ricos, sonha em se tornar rico e acredita na riqueza. Então sua fé vai atrair a riqueza para a sua vida. Por isso eu digo às pessoas, aquilo em que você acredita, sua fé está emanando de você, alcançando e puxando essas coisas para as suas circunstâncias. Você é um ímã. Você tem um ímã extremamente poderoso no seu coração, que é a fé. O ímã está puxando tudo para você. Então, quando você tem fé, onde quer que você vá, conforme você acredita, assim acontecerá com você. Então, como você pode obter fé? A fé vem pela palavra de Deus. Além disso, a fé vem pelas suas visões e sonhos. Quando você não tem nenhuma visão ou sonho, você não precisa de fé. Por que você precisaria de fé? Fé é aquilo que não se vê. Abraão acreditou naquilo que não era visível através da fé. Então, quando você não tem visões, você não precisa de fé porque, na vida real, na 3ª dimensão, você vê, toca, sente tudo ao seu redor. Por que você precisaria acreditar? Você simplesmente lida com essas coisas. O que você não pode ver, não pode provar, não pode tocar, mas deseja. Então você vê isso realizado na sua visão, aí você acredita. Tudo que você acredita, acreditar é o verdadeiro tesouro da sua vida. Na minha vida,
Tudo aconteceu quando eu acreditei. Quando Deus me ordenou, eu acreditei. Muitas pessoas dizem, mas eu acredito, mas ainda assim eu duvido. Quando você acredita, mas tem dúvida, eu passo por grandes dificuldades por causa da dúvida. Até hoje, eu tento acreditar em algo, mas ainda assim a dúvida vem e me ataca, e eu luto por causa da dúvida. O que é fé? Fé não é acreditar 100% totalmente. Fé é escolher. Sempre acreditando. Acreditar e duvidar vêm juntos, mas quando você escolhe a dúvida, você é um incrédulo. Quando você escolhe a fé, você é um crente. Amém. É uma questão de escolha. E eu digo para o meu povo, não se preocupe com sua dúvida. Todo mundo tem dúvida. Aqueles que não têm dúvida não são seres humanos. Mas decida escolher a fé em vez da dúvida, então você é um crente. E se você mantiver sua fé no seu coração, então a fé vai atrair uma vitória tremenda para você. É a fé que atrai o poder de Deus. Você não está esperando até que Deus venha e te ajude através da sua fé. Não. Sua fé já é substância. Quando você crê na cura, então você acredita que já está curado, e você reivindica a cura pela sua fé e declara a vitória, e as coisas vão acontecer com certeza. Não duvide disso. A cura é sua. Então, finalmente, sua linguagem. Palavra. Linguagem é a palavra expressa pelo sono. Então Deus é palavra. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Você encontra Deus em sua língua. Deus falou e todo mundo passou a existir. Pela boca falando, Deus criou o céu e a terra. Como devemos ser semelhantes a Deus? Somos imagem de Deus. Devemos falar para que as coisas aconteçam em nossas circunstâncias. Devemos falar alegria, e a alegria vai aparecer. Devemos falar felicidade, e a felicidade vem. Devemos falar saúde, e a saúde aparece. Você deve falar repetidas vezes, e as coisas vão acontecer. Então, a linguagem é muito importante. Eu li um tratado escrito por um cientista japonês, um cientista mesmo. Ele pegou 2 copos de água e durante uma semana, para um dos copos ele dizia, você é bonito, maravilhoso. Você é realmente bom. Mas para o outro copo ele dizia, você é terrível, você é sujo, eu te odeio. E depois de uma semana, quando ele olhou a estrutura da água no microscópio, a água do copo que ele elogiou tinha uma estrutura hexagonal maravilhosa. Mas a água amaldiçoada estava toda bagunçada, caótica. Depois, ele colocou 2 grãos de arroz em 2 pequenos recipientes, e para um deles ele elogiava o arroz, você é bonito, maravilhoso, tem um cheiro bom. Para o outro, ele xingava, dizia, você é sujo, fedido, você está doente, eu não gosto de você. Então, depois de uma semana, quando ele olhou para aquele recipiente de arroz, o que foi elogiado estava lindamente, lindamente. Como se chama isso? Ela ficou, seca, mas faziam, sabe, vinho com aquele arroz na Coreia. Ele foi fermentado lindamente. Mas o outro arroz no recipiente apodreceu e ficou fedido, sujo. Então, o que sai de você cria as suas circunstâncias. Você sabe, você é composto por 60% de água. Seu reservatório de água está aqui. Você é o reservatório de água. Então, quando você fala palavras ruins, isso afeta terrivelmente a sua água e você fica doente. Certo.
Toda a sua água é destruída e isso causa doenças. Mas quando você usa palavras criativas, construtivas, palavras positivas, isso faz com que a água fique bonita e você se cura. Por isso, a palavra de Deus é muito importante. As pessoas do mundo falam palavras negativas quase todos os dias e depois se perguntam por que tantas coisas negativas acontecem em suas vidas. Até nós, cristãos, somos assim. A gente vai à igreja, louva a Deus, ora, e quando volta para casa, começa a criticar outros cristãos, palavras desagradáveis circulando dentro de casa. E todas essas coisas acontecem na vida deles e eles dizem por quê? Porque todas essas coisas ruins estão acontecendo. Eles atraíram essas coisas pelo que falaram com a boca. Sua palavra tem um poder magnético de atração tremendo. Então, tenha cuidado ao usar suas palavras. Deus está na palavra, eu te digo, e o diabo também está na palavra. O diabo tem suas táticas. Através da minha experiência e da experiência dos nossos irmãos cristãos, comecei a entender a atuação do diabo. Primeiro, o diabo vem por meio da obsessão. O diabo te persegue por todo lado e traz todo tipo de problema e turbulência para a sua vida. Por isso, você deve amarrar o diabo e expulsá-lo. Por isso, antes de Cristo Jesus deixar este mundo, a última palavra que ele deixou foi: expulsem o diabo. Esse foi o primeiro mandamento quando ele estava partindo, o último testamento. Até mesmo entre os seres humanos, quando os pais ou ancestrais deixam um testamento, nós tentamos cumprir esse último desejo. Por que não deveríamos tentar cumprir o último desejo de Deus? Cristo Jesus deixou o último testamento. Ele disse: expulsem o diabo em meu nome. E é por isso que eu sempre expulso o diabo da minha vida antes de ir dormir. Primeiro, eu devo expulsar o diabo porque, se eu deixá-lo, durante a noite ele me oprime e traz doença e infelicidade ao meu coração. Então, eu expulso o diabo em nome de Jesus Cristo. E eu expulso o diabo de manhã também. Enquanto eu estava dormindo, o diabo pode ter vindo e me oprimido. Então eu expulso o diabo. Expulsar o diabo é muito importante, porque o diabo fica te obsediando, te seguindo e causando muitos problemas. Se você vive desse jeito, o diabo intensifica ainda mais a luta dele contra você. Ele começa a te oprimir. Do estágio de obsessão, ele passa para o estágio de opressão. Quando o diabo oprime, então você começa a desenvolver todo tipo de doença e enfermidade. Fisicamente, quando você é oprimido pelo diabo, isso se transforma em todo tipo de doença e enfermidade. E ainda assim, se você não expulsa o diabo, então ele passa para o terceiro estágio, que é te deprimir. Você se torna uma pessoa deprimida. Você fica muito negativo, triste, deprimido, terrível. E quando você deixa o diabo nessa situação, sem expulsá-lo, então finalmente você acaba possuído pelo diabo. Você acaba sendo roubado, morto e destruído. Hoje em dia, entre a igreja e entre os cristãos, eles negligenciam cumprir a última vontade de Jesus. Eles não expulsam muito o diabo. Nós precisamos expulsar o diabo de nós, dos cristãos, da igreja, de casa, porque o diabo sempre obsedia todos os lugares, oprime, deprime, possui, causa destruição. O diabo nunca vai mudar. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o diabo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Quando você está armado com a verdade no seu coração, às vezes o diabo até te ajuda. Porque quando eu vou para o interior da Coreia, eles são tão mergulhados na superstição que não vêm para a reunião cristã.
Mas todos aqueles que estão obcecados, deprimidos, oprimidos, possuídos pelo diabo, eles vêm até mim para serem ajudados. Então, de certa forma, o diabo acaba ajudando eles a virem para a reunião cristã. E aí, eu expulso o diabo e eles ficam livres e se tornam cristãos. Quando você está armado na fonte de Deus, nos sonhos e visões de Deus, no rosto de Deus e na linguagem de Deus, você está na quarta dimensão de Deus. A quarta dimensão paira sobre a terceira dimensão e cria e recria a terceira dimensão. Veja Gênesis, um novo mundo veio à existência pelo poder do Espírito Santo. O Espírito pairava sobre eles. O Espírito pairava sobre os ovos até que eles chocassem. E você está pairando sobre as suas circunstâncias na quarta dimensão através dos pensamentos de Deus, das visões e sonhos de Deus, do rosto de Deus e da linguagem de Deus. O novo mundo vai nascer na sua vida, coisas boas vão acontecer. Você não está dependendo da fama. Você deve criar um novo mundo com a sua própria vida. Você não pode culpar Deus pelas suas circunstâncias. Deus te deu tudo. Deus te deu o pensamento. Deus te deu o sonho. Deus te deu a fé. Deus te deu a linguagem. Então você recebeu tudo do Senhor. Na verdade, quando você entende isso, não precisa jejuar tanto por esse tipo de coisa. Eu estou jejuando não para receber resposta para meus pedidos da terceira dimensão. Estou jejuando para ter uma comunhão mais profunda com Deus, um amor mais profundo com Deus. Eu oro horas e horas não porque quero conseguir algo na terceira dimensão, eu simplesmente aprecio a comunhão com Deus. Se eu tenho algum pedido especial, então não consigo ter comunhão. Quando encontro minha esposa, se eu peço para ela me fazer uma massagem e me ajudar, isso não é comunhão. Eu só a usei. Mas quando conversamos sobre coisas boas, relembramos histórias antigas e elogiamos um ao outro e tudo isso é muito mais do que usar um ao outro. É uma comunhão de verdade. Então, agora eu tenho comunhão com Deus diariamente, de forma muito intensa. Depois de estar no ministério por 50 anos, aprendi tantos segredos do agir de Deus que não preciso mais pedir especificamente a Deus pelas minhas necessidades diárias, porque eu mesmo posso atrair a resposta, pois você tem a fonte, a minha fonte. Eu te dei a minha fonte. A Bíblia diz, quando você está em mim e minha palavra está em você, peça o que quiser e será atendido. Quando você já está em Deus através de Jesus e tem a sua palavra na Bíblia, então depende de você. Você pede e você recebe. Você tem um poder de atração tremendo. Você é o ímã que possui uma voltagem enorme de poder para atrair. E você deve se tornar uma pessoa diferente depois de sair desta conferência TCGI. Quando você voltar para casa, volte como um novo ímã, não um antigo. Você deve atrair paz, alegria, felicidade, saúde, abundância e vitória. Você deve atrair tudo isso porque já tem o caminho em seu coração. Você tem o ímã que foi dado por Deus. Irmãos, nós podemos ter uma fonte tremenda de conhecimento através da leitura da Bíblia, mas não leiam a Bíblia sem passar pela redenção de Jesus Cristo. Essa é a base do seu conhecimento sobre a Bíblia. Sem Jesus, toda a leitura da Bíblia não vai te ajudar muito. O povo judeu tem a mesma Bíblia que nós, exceto o Novo Testamento,
mas eles não são tão amados por Deus de uma forma específica. Pedro, eu não estou criticando o povo judeu, mas eles também deveriam receber Josué, Jesus Cristo, como seu Salvador. Aí sim, eles serão plenamente amados por Deus. Então, nós temos o conhecimento de Deus e o Espírito Santo te ajuda a ter visões e sonhos. Não se esqueça de que o Espírito Santo está com você como consolador, ajudador, advogado, sócio sênior. Então, quando eu quero ter visões e sonhos, eu digo, querido Espírito Santo, me conceda suas visões e sonhos de forma forte, bem forte. E o Espírito Santo me ajuda a desenhar a imagem na tela da minha mente. E eu penduro essa tela, a imagem na tela da mente e fico olhando para ela sempre. Não se veja de forma negativa. Veja-se abençoado por Deus, cheio do Espírito Santo, muito atraente, muito poderoso, muito forte, muito saudável. Amém. Muitas pessoas pregam mensagens muito boas do púlpito, mas não têm uma igreja grande. Você sabe por quê? O discurso não vai trazer as pessoas. Você precisa ser atraente para as pessoas. Amém. Quando os jovens estão apaixonados por uma garota, eles não se sentem atraídos só pela beleza do rosto dela. A garota deve ser atraente. E você deve ser atraente quando tem os pensamentos de Deus, as visões e sonhos de Deus, a fé de Deus e a linguagem de Deus. Esses são ímãs poderosos dados por Deus. Muito atraente. Muito curiosamente, até agora na Coreia e em outras partes do mundo, onde quer que eu vá, todos os auditórios, sejam pequenos ou grandes, estão sempre cheios. Na última época de Natal, fui convidado para a conferência dos embaixadores. Eram todos embaixadores aposentados da Coreia e também os embaixadores atuais, todos juntos, e eles fizeram uma festa cristã de Natal. E quando cheguei lá, o antigo embaixador da Coreia na Suécia veio até mim e disse: pastor, me perdoe. Eu estava muito enganado sobre você. Fui um obstáculo para você quando era embaixador na Suécia. Eu disse: como assim? Ele disse: quando você veio para a Suécia, alugou um salão com capacidade para 8.000 pessoas. Eu fiquei enojado. Achei que você seria uma vergonha para a Coreia, porque o povo coreano, naquela época, não era visto como um país desenvolvido. Vocês eram considerados um país de terceiro mundo, muito pobre, e os suecos não iriam querer te ouvir. E eu, como embaixador, senti vergonha de ter você em Estocolmo alugando um auditório com capacidade para 8.000 pessoas. Com certeza sua reunião ficaria vazia. Então eu pedi para você desistir, mas você insistiu. Depois, você fez um encontro de 3 dias. Eu fui lá para ver e os 8.000 assentos estavam lotados, com gente até do lado de fora, e vocês ainda alugaram outro auditório para transmitir por televisão. E eu fiquei me perguntando como e por que aquilo estava acontecendo, mas mesmo assim eu continuava condenando aquilo tudo. Agora, hoje, ao te encontrar, eu confesso meu pecado. Me perdoe. Amém. Na semana passada, fui a Busan e fiz uma grande campanha na igreja presbiteriana. Não era igreja, era uma convenção presbiteriana. Esse grupo presbiteriano é uma denominação muito rígida e legalista. Muito legalista. Eles chamam outros presbiterianos de hereges. Pior ainda, eles chamam as Assembleias de Deus de filhas do diabo. Nessa situação, eles me convidaram para ser o palestrante. Então houve uma grande discussão no comitê. Metade do comitê queria que eu fosse o palestrante, a outra metade queria que eu ficasse longe da convenção. No fim, eles chegaram a um acordo para encontrar uma forma de me convidar.
Eles disseram, vamos sair na rua e perguntar para os não crentes se eles viriam, caso o Choi fosse o palestrante da nossa convenção. E se eles disserem que sim, então vamos convidá-lo. Então eles saíram e foram até um pregador budista que tinha loja de medicamentos, muito bem-sucedido, rico, mas ele era um pregador budista. Então eles foram até lá e disseram, vamos fazer uma grande convenção e convidamos você para participar. Ele disse, vocês estão loucos. Quer dizer que eu, um pregador budista, vou ao seu encontro? Eu preferiria ir e pregar sobre Buda no evento, se vocês me convidarem como palestrante. Mas, caso a gente convide alguém como palestrante, quem você recomenda? Ele disse, claro, Shoyonji. Então o membro do comitê de oposição disse, cale a boca. Se um pregador budista quiser ir ao encontro, se Shoyonji for, então por que não deveríamos convidá-lo? Então, quando fui ao encontro, esse pregador budista estava encostado no batente da porta e me recebeu. Ele disse, eu sempre assisto você na televisão. Você nos ajuda a mudar nossas vidas. Você é um pregador que não está propagando religião. Você está pregando sobre a vida. E eu sou um pregador budista, mas eu preferiria ter o tipo de fé que você tem. Ele assistiu todas as minhas reuniões. Então, você deve ter carisma na sua vida. Onde quer que vá, as pessoas vão até você. Na minha velhice, minha mente já não é tão clara como quando era jovem e eu não sou mais tão arrogante e eloquente, não arrogante, elegante como antes. Mas ainda assim as pessoas continuam vindo, lotam todos os auditórios, qualquer estádio. É muito estranho, não é? Sim. Muitas pessoas dizem, pregadores dizem, nós conseguimos pregar melhor do que o show. Um pregador, durante um sermão na televisão, disse, e eu ouvi em casa, que todos nós conseguimos pregar melhor do que o show. Por que as pessoas vão às reuniões dele, mas não vêm às nossas? Esse povo é todo maluco. Mas ele estava enganado. Pelo Senhor. Amém. Porque eu uso um ímã poderoso no meu coração. Amém. Meu ímã exala poder para atraí-los. Os pensamentos de Deus, as visões e sonhos de Deus, a fé de Deus, a linguagem de Deus. Muita gente diz que nós não conseguimos ter uma grande igreja, não conseguimos fazer uma grande reunião. Mas eu digo, eu posso ter uma grande reunião, eu posso ter uma grande igreja. Eu posso, porque não estou sozinho. Eu tenho um sócio sênior, o Espírito Santo. Amém. Sim. Irmãos e irmãs, vocês são pessoas do tipo meu consigo. Quando vocês saírem desta conferência GCI, mudem seus pensamentos, sonhos, fé e linguagem de acordo com a quarta dimensão. Você vai pairar sobre o mundo da terceira dimensão e mudar. Todas as coisas devem ser transformadas. Amém. O lar deve ser transformado, os negócios devem ser transformados, a igreja deve ser transformada, você deve ter vitória e prosperidade. Deus é um Deus bom e você deve levar coisas boas para as pessoas. Amém. Quando você tem Deus, coisas boas acontecem com o diabo, coisas ruins. Sim. Oral Roberts sempre dizia, Deus é um Deus bom e o diabo é um diabo mau. Isso é realmente verdade. Sim. Durante toda a minha vida, eu tive Deus e Deus tem sido muito bom para mim. Às vezes eu tive o diabo, e o diabo sempre me trouxe destruição, confusão e infelicidade. E hoje vocês vão para as reuniões de célula.
Vocês vão gostar da comunhão na célula. Até mesmo a reunião de célula. Deus, um dia eu estava orando, ele disse, você não deve deixar o cristão sozinho, deve ajudá-los de todas as formas. Mas eles são muitos, não podem todos ter contato pessoal com você. Faça como Moisés, delegue seu trabalho para as pessoas de nível mais baixo. Então eu perguntei, para quem devo delegar? Mulheres delegadas. Homem não é tão detalhista e homem não é tão diligente e honesto. Mulheres são muito mais detalhistas, honestas e são consagradas. Na Coreia, vocês sabem, as mulheres não têm direitos. Diferente do mundo ocidental, as mulheres não eram aproveitadas e eram desprezadas. E até mesmo na igreja, as mulheres só participavam do culto e ficavam de boca fechada. E os ministros usavam a Bíblia dizendo, mulheres, fiquem em silêncio na igreja. Mas eu ficava muito insatisfeito porque há mais mulheres na igreja do que homens. Quando você for para o céu, vai ver que há mais mulheres no céu. Uau! Então, sem discutir com outras pessoas, quando eu discutia com outros, eles me desencorajavam. Eu imediatamente organizei a igreja de acordo com as mulheres. Eu escolhi mulheres e dei a elas a responsabilidade de cuidar dos cristãos, para treiná-las, ajudá-las, confortá-las e encorajá-las. E as líderes de célula, no começo, eram totalmente mulheres. E eu deleguei meu ministério para elas. Nossos presbíteros e diáconos protestaram contra mim e diziam, você está rebaixando a igreja, você é uma vergonha. Mas eu dizia, para vocês pode parecer uma vergonha, mas para as mulheres é uma glória. Amém. E as nossas mulheres, Cristo, elas estavam tão motivadas. E elas começaram a trabalhar muito duro. E pelo esforço delas, nossa igreja começou a crescer 100 vezes, 200 vezes. Toda essa grande igreja foi possível graças ao trabalho das mulheres. Depois, ao verem o resultado, os homens começaram a vir e se voluntariar. Então eu usei poucos homens. Não sei como o novo pastor depois de mim vai conduzir, mas enquanto eu estava no comando, usei principalmente mulheres, milhares de líderes de células mulheres. E quando você vai hoje a uma reunião de célula, você vê líderes mulheres. Elas são maravilhosas, muito amorosas, cuidadosas, compreensivas, pregadoras incríveis. E é por isso que nossas mulheres membros da nossa igreja são trabalhadoras tremendas para o Senhor. Então, eu não vejo diferença entre homens e mulheres em Jesus Cristo. Somos todos igualmente filhos de Deus. Li no jornal outro dia que as mulheres na Coreia estão vivendo muito mais que os homens. Deus favorece as mulheres. Então, nunca pense que você não pode fazer algo por ser mulher. Eu incentivei minha esposa durante toda a minha vida. Eu disse, não fique apenas como mãe e esposa em casa, cozinhando só na cozinha. Você tem talento, você tem uma personalidade dada por Deus e precisa se desenvolver. Então eu a incentivei a ir para os Estados Unidos estudar em Nova York. Depois, finalmente, para a escola do meu professor, a Oral Roberts University. Minha esposa conseguiu o doutorado em teologia na Oral Roberts University. E agora ela é uma excelente reitora da Ansi University. Antes de ela se tornar reitora da Ansi University, nossa universidade estava em uma situação financeira ruim. E nós não tínhamos muitos alunos, a escola estava ficando velha.
Mas minha esposa chegou e começou a aplicar a primeira dimensão na escola. A escola foi renovada, refeita. Agora, a Hansi University é a principal escola da Coreia. Todos os jovens cristãos querem estudar lá. E ela? Eu disse, não fique apenas como reitora da escola. Torne-se uma pregadora. Você pode pregar. Ela diz, eu não sei pregar. Minha mãe sabia pregar. Você pode pregar. Não sei pregar. Eu disse que você pode pregar porque vive comigo há 40 anos. Você pode pregar. E eu a incentivei. E uma manhã ela se levantou e disse, agora acho que posso pregar. Como assim? Sonhei ontem à noite que eu saía pelo mundo e pregava o Evangelho. Então ela começou a ir por todo o mundo e começou a pregar. Especialmente, Kong Hee a convidou para Singapura. E ela se tornou a mãe espiritual de Kong Hee. Ela tem sido usada de forma maravilhosa, mas muitos homens na minha igreja ficam com ciúmes do ministério dela. E eles não gostam disso. Ela é ativa demais. Mas eu digo, não dê atenção. Apenas faça o que Deus quer que você faça. Então, irmãs, não se menosprezem. Não tenham vergonha. Sejam muito ousadas em Deus. Vocês são um tesouro tremendo para o Senhor. Amém. Aleluia. Agora acho que já preguei tudo o que podia. O que mais posso dizer a vocês? Agora vocês devem sair, se organizar e ir para as reuniões das células. E vocês? Membros da diretoria, temos uma reunião especial às 11 horas. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Se esse conteúdo te abençoou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Deixe também o seu like aqui nesse vídeo e não se esqueça de compartilhar com mais pessoas. E também você pode, na descrição desse vídeo, contribuir com essa obra. Que Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos.